pessoal, estamos aqui em mais um podcast Sebrae On, no maior evento de inovação do Sebrae Espírito Santo, o ESX, com as duas profissionais maravilhosas de RH, Neide Cristo e Kátia Vasconcelos. Hoje nós vamos bater um papo assim bem gostoso e importante para nós, enquanto pessoas e profissionais, sobre competências. E aí eu começo perguntando, né? Quais as competências que uma pessoa que está iniciando hoje no mercado de trabalho precisa ter? Ela já vem com pergunta assim na lata, né, Kátia? Gente, eu sou a Neide Cristo. Eu sou uma mulher branca, estou vestida aqui com uma camiseta, uma calça e um sapato azul. Tenho um cabelo meio abaixo do ombro. E respondendo essa pergunta super diretíssima de Jumara, a gente diria que, claro que as competências vão variar dependendo do segmento que você atua, dependendo da área que você quer, né, estar mais presente, mas existem algumas que são extremamente importantes para todas as áreas, inclusive a nossa área pessoal. Então, primeiro gostaria de levantar aquela que às vezes a gente esquece que precisa ter, que é o da nossa humanidade, a competência de ser um profissional, um líder humanizado. Se a gente não consegue ter isso, a gente não consegue conviver com tantas diferenças e com tantas coisas boas que o mercado nos traz. Também gostaria de destacar a competência da comunicação, que acredito eu que daqui a 1000 anos estaremos vendo outras pessoas, estaremos não, né, que eu não estarei viva, mas outras gerações estarão conversando sobre isso, porque quando você se comunica, você transmite aquilo que é preciso transmitir, alinhando realmente expectativas, trazendo à tona tudo aquilo que é importante que o outro saiba, a gente também está conseguindo ser um profissional, né, que traz essa competência no mercado. Empatia, né, como vamos sobreviver nesse mercado, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, sem a empatia, que é tão importante para a gente entender que o outro é o outro. O outro teve experiências diferentes, o outro teve uma formação diferente da minha, uma família diferente, e por isso eu preciso minimamente entender que ele é diferente de mim e respeitar essa posição dele. E daí vem mais milhares de competências que cada um de nós vai analisar, que desenvolvendo-as, articulando-as, como minha grande amiga Kátia, né, sempre usa como termo, a gente pode melhorar o mundo. Acho que essa seria uma tarefa nossa, né, buscar articular essas competências de forma que a gente possa contribuir para um mundo melhor. A Neide trouxe aqui algumas competências, Kátia, agora a bola passou para você. Pois é, vamos ver se sobrou alguma coisa. Então, Jumara, a Neide começou falando dessa questão desse mundo de tantas transformações, né? Para além da comunicação, enfim, da capacidade, acima de tudo, como ela também lembrou, de ser humano, a gente precisa entender que num mundo de tantas transformações, intensas, né, e com uma velocidade tão grande, a capacidade de aprender, ela passa a ser central nesse contexto. Porque quanto mais a gente desenvolve a capacidade de aprender, maiores as nossas chances de conseguir gerar novos conhecimentos, de dar respostas que ainda não foram dadas, de tentar solucionar problemas que não têm ainda referenciais. Eles não estão escritos, eles não foram vividos por ninguém. E quando a gente pensa no nosso dia a dia, olha quantas e quantas situações que a gente está sendo exposto, né, diariamente, que a gente procura assim, deixa eu ver quem já viveu isso. E nem sempre a gente encontra, porque são situações novas. Então eu penso que, para além da comunicação, da capacidade de ser humano, da capacidade de comunicação, a gente acrescentaria a essa lista a capacidade de aprender e a capacidade de ler o que está acontecendo no nosso entorno, sabe? Tentar compreender essas transformações e de ter coragem para viver tudo isso, acima de tudo. Coragem é um desafio, porque são tantas mudanças, né?
E aí estamos nesse mundo, que é um mundo que está inquieto e nesse processo de mudança. Estamos aqui no maior evento de inovação do nosso estado, no Espírito Santo. E eu vou fazer uma nova provocação, né? Considerando todo esse contexto de inovação, a gente olha para o mercado, para o mundo dos negócios, uma competência latente para o mundo dos negócios que vem se transformando e que a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso e atento. O que vocês destacariam? Eu destacaria a capacidade da gente conseguir lidar com o diferente, né? A gente está aqui no ESX, nós estamos num ambiente onde a gente está transpirando inovações, né? E eu tenho dito assim, a gente não consegue encontrar inovações em ambientes onde as pessoas são silenciosas, onde as pessoas pensam iguais, onde as pessoas são concordantes. E como é que a gente desenvolve a nossa capacidade de inovar? Se a gente aceita a diferença e se a gente traz essa diferença para a conversa. Então, se a gente tivesse que classificar isso, eu diria que é a nossa capacidade de lidar com o diverso, com o diferente e com a nossa capacidade de trazer esse diferente para a roda. Ou seja, a competência de incluir, né? Nós não vamos conseguir entregar os resultados que se esperam, penso eu, num ambiente tão inovador, tão estável e tão provocador, se a gente continuar todo mundo acreditando que há formas e há modelos. A gente está, tanto que se fala muito, né, do pensar fora da caixa, é justamente essa provocação. Mas somente pessoas diferentes são capazes de pensar diferente. Você acha isso, mesmo? Concordo plenamente com você, Kátia, e acrescentaria aí a questão da humildade, que até que nem nos parece uma competência, mas sem essa humildade de reaprender, como você falou agora há pouco, da gente entender que o outro que é diferente de nós, às vezes pensa algo até melhor do que a gente, porque também é difícil muitas vezes para alguém entender que o outro tem ideias melhores do que as dele. Então essa humildade vai nos fazer entender que essas diferenças são incríveis, corroboram muito para que inovação, ambiente de segurança psicológica aconteça e que a gente também aprenda sempre que ser humilde não é ser frágil ou ser fraco. Ser humilde é a gente conseguir entender que eu posso e devo em alguns momentos mostrar a minha vulnerabilidade. Quando eu mostro a minha vulnerabilidade, quando eu peço ajuda às pessoas, eu estou dizendo para elas, você pode me ensinar, você é importante para mim. E com isso acredito eu que toda essa diversidade que existe vai se sentir com certeza mais incluída, pertencente e vai fazer com que tudo isso realmente mude para melhor, como a gente sempre espera. Excelente. E aí eu vou pegar um pouquinho da fala de vocês, né? A Kátia trouxe um pouquinho, falou um pouco do diverso, você falou da diversidade, então a diversidade aí no contexto desse nosso bate-papo. Então eu gostaria que vocês falassem para nós um pouquinho como que a diversidade se encaixa dentro do ambiente corporativo e a gente ter aí várias condições de diversidade. Como que a gente trata isso no ambiente corporativo? Como que a gente trataria uma competência, né, para se encaixar aí dentro do que é diverso? Eu penso, Gilmara, que acho que um dos grandes canais para isso são as conversas, sabe? No dia a dia das organizações, se estamos buscando resultados, estamos querendo discutir processos, pensar novas soluções, se a gente fomenta um espaço onde as conversas elas acontecem, as conversas verdadeiras, né? As conversas abertas, as conversas desprovidas de julgamento e a escuta, elas são estimuladas, a chance da gente ter interesse pelo que o outro tem a dizer, pelo que o outro tem a contribuir, isso na prática é um exercício da diversidade. Porque por mais, a gente às vezes pensa assim, né? Eu preciso fazer um treinamento para aprender a ouvir.
E não é tão simples, porque não é simplesmente você aprender a ler como ouve. É como a Neide disse há pouco, a humildade, é como é que você se dobra diante da opinião do outro e como é que mentalmente você dá espaço para uma opinião diferente da sua. E essa opinião, ela pode ser um modelo de trabalho, ela pode ser uma crença, ela pode ser uma experiência que você tenha vivido. Então, eu penso que os ambientes organizacionais são excelentes ambientes para a gente estimular conversas que por vezes podem ser difíceis, mas conversas necessárias para que a gente consiga ouvir as mais diferentes opiniões, por exemplo. Exato. Eu concordo plenamente com Kátia que sem conversa, sem uma comunicação respeitosa, né, a gente não vai a lugar nenhum. E aí eu acrescentaria então essa palavra respeito, né? Porque se a gente conversa com respeito, se a gente olha o outro com respeito, se a gente entende que a opinião dele é diferente da nossa, mas eu preciso respeitar, a gente consegue começar a colocar essas decisões, né, de maneira adequada dentro da empresa. E aí uma outra coisa que me vem à cabeça, Kátia, e que eu também sempre aprendi muito isso com você, o quanto que o erro nas organizações ele é doloroso, mas para esse processo de diversidade ele é necessário, né? Quem investe na diversidade para ter inovação precisa permitir o mínimo do erro, porque sem o erro, como é que a gente vai conseguir aprender para fazer essas mudanças acontecerem muitas vezes dentro da empresa? Então, um ambiente, de novo, né, um ambiente onde se tem respeito, é um ambiente onde a gente consegue gerar segurança psicológica para que o outro, mesmo sem querer, quando ele errar, ele não seja desrespeitado. Isso certamente vai contribuir muito para que ele continue, né, trazendo soluções, trazendo tudo isso que a gente espera dentro dos resultados que a empresa precisa. Isso mesmo. Enquanto profissional de RH, concordo com vocês. E aí agora eu vou fazer uma provocação, né? Estamos num evento de inovação. Como que vocês avaliam a importância de ter temas voltados para a gestão de pessoas em um evento de inovação? Nós somos suspeitos, né, Kátia? Eu diria assim, ó, Gilmara, eu penso que não há um outro tema tão central para isso, né? Porque sem dúvida eu tenho observado que por vezes quando a gente vai falar da inovação, a gente ainda tenta repetir os modelos do passado, onde a gente olhava somente em termos de recursos, sabe? E aí vamos entender a tecnologia como esse recurso ou um processo diferente. Mas assim, quem inova? Até as máquinas que são de alto potencial de inovação, para que existam, precisam de pessoas, né? Você sabe aí, eu fiz parte do grupo que ajudou a pensar a criação do Hub de Gente, e quando a gente trouxe a proposta do Hub, foi justamente por isso, porque a gente observava inúmeros movimentos, né, de redes, visando a inovação, mas em nenhum desses grupos a gente via a temática de gente como fator central. Então, assim, é fundamental que para inovar a gente consiga mover as pessoas do seu estágio atual para um estágio diferente do atual. E mover pessoas de um lugar para o outro não é uma tarefa tão trivial assim, né? Então é fundamental esse espaço que foi aberto aqui no evento para que a gente possa trazer debates sobre pessoas. Eu penso que é fundamental, até para chamar a atenção, né, de que sem gente a gente não vai para lugar nenhum. E Kátia falou que a inovação começa nas pessoas e a inovação se entrava por causa de pessoas, né? Tem um ranking muito interessante que saiu no GPTW, início do ano, que diz lá qual é o maior empecilho para as inovações dentro das empresas: liderança. Então, qual é a importância de discutir gestão dentro de um evento de inovação? 100%, porque se é a gestão que emperra,
muitas vezes não deixa as pessoas errarem, as pessoas tentarem. Porque ninguém garante que uma inovação ela vai sair de primeira. Quem dera, né? Seria ótimo. Seria maravilhoso, mas se eu não tenho um espaço onde a minha liderança diz, olha, se você errar, tô aqui com você. Esse erro é minimamente permitido. Como é que a gente vai inovar? Então, sempre lembrar disso. A inovação vem por pessoas e também é emperrada por pessoas. É isso aí. Então a gente sabe que tudo se conecta com o humano. Então a inovação está conectada com o humano. Então eu agradeço muito a participação dessas profissionais incríveis. Neide Cristo, presidente da BRH, não falei sobre isso, tá, gente? E a Kátia Vasconcelos, cofundadora do Hub de Gente, com mais de 30 anos de experiência também em gestão de pessoas. Gente, a gente está assim, em excelentes mãos. Muito obrigada pela participação de vocês e aproveitem o evento. Muito obrigada, muito obrigada.